É isso aí, para você que achou que nós não iríamos voltar, achou errado. A gente voltou aqui no Candidato Quem, dessa vez não com os candidatos, mas sim com pessoas envolvidas aí em entrevistas, assim como nós, em entrevistas com os candidatos. Vamos saber a opinião de todos eles aqui pra gente conversar um pouquinho, trocar esse meio termo, meio metro de conversa aí, pra poder saber o que um achou, o que o outro não achou, o que nós achamos, se a opinião de todo mundo foi igual. Do meu lado direito, como sempre, Gabriel Winter. Gabriel, seja uma boa noite, seja bem-vindo. Tudo jóia a todos que estão nos vendo, nos ouvindo. Gostaria de agradecer aí mais um programa que está acontecendo. Espero que todo mundo acompanhe. Acho que esse bate-papo vai ser bem interessante. E os convidados de hoje também são bem interessantes. Sim, começando aí bem com ele, que já faz entrevista há bastante tempo, já realiza muito essa sabatina, já tem um projeto muito legal que é o Você Decide na TVBQ. Ricardo Rios. Ricardo Rios, seja bem-vindo. Olá, Márcio, Gabriel, a você que assiste o Candidato Quem. Muito obrigado pelo convite. É interessante esse debate, o debate pós-debate, né? Eu acho isso muito válido. E estou aqui à disposição para a gente bater um papo. Eu acho que isso contribui ainda mais para o processo que a gente vive hoje na democracia. Te perguntar, você decidiu mesmo ou foi pressão? Vim aqui. Decidi vir aqui por livre e espontânea vontade. Beleza. E do outro lado, ele que fez a sabatina pela Folha de Barbacena, e foi a primeira vez dele aí fazendo a sabatina pela Folha de Barbacena. E quer ver que eu errei agora e não foi a primeira vez? É assim que começa errado uma entrevista. E Yuri Fontoura, seja bem-vindo. Boa noite pra você. Boa noite, Marcinho. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Ricardo. Você errou, Marcinho. Na verdade, eu já fiz algumas outras sabatinas, inclusive pela Folha de Barbacena. Fiz a eleição de 2018 pela Folha. Também pela Folha a gente fez a sabatinas ainda com os pré-candidatos deste ano via Papo 10, que era um outro projeto que também pertence à Folha de Barbacena. Também eu lembro que a minha primeira sabatina foi na escola, eleições de 2012, que a gente tinha um trabalho da faculdade para fazer, que era entrevistar os candidatos a prefeito. Era Toninho, Danusa e a Dailton, que é o Toninho pelo PSDB, a Danusa pelo MDB, tentando a reeleição, e a Dailton pelo PSOL. Então eu lembro, aquela pode ser considerada a primeira sabatina de trabalho da escola, ensino médio. Bom, que seja um ótimo debate hoje, Marcinho. Muito bom. É isso aí, cara. É interessante deles, cara, que os dois já têm um histórico muito legal em realizar esse tipo de trabalho, né? Nós estamos começando aqui agora e assim, eu acho que a gente ainda está meio que caminhando, ainda engateando ali, quando os dois já estão mais em cima no aspecto político, né? Porque uma das ideias principais desse canal, quando a gente começou a criar, foi não somente conhecer os candidatos, mas sim também entender sobre política e saber para que lado que a gente vai, para que lado que a gente não vai. Que vocês acharam das entrevistas? Vocês gostaram? Foi uma coisa surreal? Foi o que vocês esperavam mesmo? Bom, Márcio, uma coisa que eu achei interessantíssimo esse ano foi o abandono da história da antipolítica, né? Isso até me deixou um pouco aliviado, porque eu, de fato, uma coisa que eu sempre acredito é que a política muda as coisas, né? Para você agir no Estado, você precisa da política. Não dá para dissociar política do Estado. Não é possível você pegar uma prefeitura e falar: eu sou antipolítica, eu não gosto de política, eu sou um outsider. Você pode ser um outsider sim, mas antes de tudo você tem que ser político. E eu achei interessante esse ano que, de fato, não houve o discurso da antipolítica. Vem muito também do momento que a gente vive, né? Um período de pandemia como que a gente vive hoje exige resposta da política. As pessoas querem alguém com pulso firme, com mãos para poder trabalhar e manter a coisa funcionando em ordem. E isso ficou muito claro para mim. Em todas as sabatinas que eu fiz esse ano, o discurso da antipolítica não apareceu. Isso para mim foi um alívio muito grande. Se você compara, por exemplo, 2018, o discurso da antipolítica estava muito forte, né? Vários candidatos fazendo questão de falar: eu sou a opção 9, eu nunca fui político, eu nunca estive na política. Em 2016, isso apareceu pouco, mas esse ano não apareceu nos candidatos ao executivo, quero deixar muito claro. Então isso, para mim, deu um alívio muito grande, né? Ver que os candidatos se reconhecem como políticos e entendem a política como um bem maior para a sociedade. Então eu me sinto muito aliviado que esse ano a gente está trabalhando com políticos, com pessoas que entendem a sua função dentro do ambiente. Sim, eu cheguei a conversar disso
praticamente todas as entrevistas, né, que a gente fez com os candidatos, sobre realmente o papel do povo estar aí dentro da política. Eu acho que a partir do momento que você, como pessoa, entra na política, para o candidato se aceitar e aceitar o outro como político também é uma coisa muito mais fácil. Eu acredito muito nisso. Até esse canal é uma prova muito básica, porque eu era aquele tipo de pessoa que falava assim, não, só vou votar nulo porque é isso e pronto. Né? Eu acho que a partir do momento que a pessoa deixa de... começa, né, a acreditar na política como político e não um tabu, isso se torna uma coisa muito mais fácil. E você, Yuri? Não existe outro caminho que não seja política. Não existe nenhum outro caminho que não seja política, não existe nenhum outro caminho que não seja política via democracia. Qualquer outro assunto fora disso, como dizia Milo Fernandes, é armazém de secos e molhados. Não, só existe esse caminho mesmo, e aí o Ricardo colocou muito bem. Esse papo de antipolítica aí do outsider foi uma onda que ali começou em 2016, ali já nas eleições municipais. Então, o João Dória, em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral, foi eleito com um discurso de outsider. Isso acabou refletindo também aqui, né, dentro da própria concepção de Barbacena em 2016, a gente tinha candidato que se apresentava como outsider, como eu não sou político, eu sou formado nisso, sou formado naquilo, quando na verdade é político sim. E na política, na real concepção da palavra mesmo, que é a política partidária. A partir do momento que você vai para a disputa, você é um político tradicional. Se você se filiou a um partido, você apresentou uma proposta, você aceitou jogar o jogo, você é um político. E aí nessa eleição eu também percebi isso. Esse discurso foi um pouco menor do que foi em 2016, e acho que as pessoas também estão percebendo, eu acho que o interesse, Ricardo, não sei se você concorda comigo, o interesse pela política também cresceu muito nos últimos anos, então isso é um reflexo. Hoje a gente tem 9 candidaturas, eu citei aí na abertura 2012, que a gente tinha 3 candidaturas, hoje a gente tem 9. Tem uma questão de legislação em torno disso, mudou um pouquinho a legislação eleitoral, então é importante que os candidatos lancem os partidos lancem candidato ao executivo. Tem uma relação também com essa questão do interesse pela política que aumentou muito, e aí tem uma outra questão que eu percebi já nas convenções, porque eu cobri também todas as convenções partidárias. Todo mundo acha que está eleito. É impressionante isso. Todas as eleições, todas as convenções que eu fui, todos os candidatos, todos os partidos tinham a fórmula do sucesso. Eu brincava isso, né? Tem 8 fórmulas do fracasso, mas só uma do sucesso. Todo mundo acha que eles têm essa fórmula do sucesso. É impressionante essa questão, né? Então, todo mundo acha, se eu juntar voto aqui, se eu juntar voto ali, eu vou ganhar. Não vou ganhar porque tal categoria me apoia. Todo mundo... eu li um negócio no Twitter que a ilusão política ela é pior do que a ilusão amorosa. E é verdade, ela te engana muito mais. E a gente vê isso hoje dentro desse vasto número de candidatos que a gente tem disputando as eleições deste ano. Ô Yuri, rapidinho, antes do Márcio falar e passar a palavra para o Gabriel também, só um detalhe. Uma coisa que eu reparei, interessantíssima, é que quando eu estava fazendo as sabatinas, eu notei o desânimo nas vozes de muitos candidatos. Não são poucos, não. Muitos já entraram no campo sabendo que iam perder. Não sei como foi o processo da convenção até a eleição, mas o que tinha de gente desanimada nos processos de sabatina que eu fiz, nossa, você viu o desânimo na voz. Você fala, se a gente ganhar... Não era aquela coisa entusiasmada, falando, não, a gente vai ganhar, a gente vai fazer isso e aquilo, a gente vai gastar bilhões de reais. Não, se a gente ganhar, aí se você quiser, você vota no nosso vereador. Então você viu um desânimo muito sério. Para quem assiste, fica assim, poxa, eu não vou votar num cara que já jogou toalha, né? Pois é, eu tive um caso do candidato que nós entrevistamos que ele chegou a realmente falar, né, do lance da animação. Eu perguntei, peraí, você não tá animado, não? Ele falou, não, tô animado. Porque eu acho que aí entra nessa questão de números, né? São 9 candidatos. A gente, vereador, no último número que eu olhei, no último censo, né, lá do site, tinha 301 candidatos. Agora eu acho que até diminuiu para 296. Eu estava conversando hoje mais cedo com um também candidato a vereador. E eu acho que essa questão de ter muita gente como candidato, eles já vão ali um pouquinho com receio. Eu vou ter que trabalhar muito. A verba que eu tenho para poder investir em publicidade, investir
na minha própria divulgação, vai ser muito pouco perto do outro candidato que está mais. Vocês não acham que tem um pouquinho disso também, não? Tem muito disso. Eu não sei se o Gabriel também concorda comigo, mas como eu tinha falado no começo, existe uma questão, neste ano, uma especificidade. Pela primeira vez, a gente não tem as coligações proporcionais. O que é a coligação proporcional? Junta o PT, o PSDB e o PSL dentro de uma coligação só. Obviamente impossível essa coligação, mas só para usar como exemplo, são partidos conhecidos. Antes eles poderiam juntar e poderiam fazer o coeficiente eleitoral, que é aquela meta de votos que os vereadores têm que ter para eles serem eleitos. Por isso que na última eleição a gente teve vereador com 500 votos sendo eleito e a gente teve vereador com 1.000 e tantos votos que não foi eleito, por causa dessa questão do coeficiente eleitoral. Este ano está proibida essa questão do coeficiente. Então, os vereadores, para fazer vereadores, para os partidos conseguirem eleger, eles precisaram desse palco do executivo, dos prefeitos. Então, essa tendência de aumento do número de candidatos, isso não aconteceu só aqui, aconteceu no Brasil inteiro, esse desenho aí, pelo menos nas principais praças. Mas assim, existe essa questão do desânimo aí, é normal, porque a gente já chegou, a gente está há 15 dias das eleições quando a gente está gravando essa entrevista. A grande parte da população, às vezes, não tem o acesso às informações que a gente tem. A gente tem algumas informações, por exemplo, de pesquisas internas de partido, que uma fonte passa aqui, outra fonte passa ali. Então a gente sabe mais ou menos ali que dos 9, a gente tem uns 4 candidatos aí, que eu não vou falar o nome, obviamente, porque essas pesquisas que a gente tem acesso aí estão passadas por fonte, são internas, não foram registradas no TSE, mas a gente sabe ali que hoje a gente tem ali uns 4, 3 com chance e um que pode aparecer aí. Então, assim, os partidos também têm essas pesquisas que eles fazem, né? Eles sabem dessas informações também. É normal, acho que nessa medida alguns já começam a ficar com desânimo desse processo todo. Uma coisa, vocês falando de desânimo, eu também percebo, não que eu percebo vendo, mas acho que tudo também faz ser um pouco assim, porque a gente olha um vereador que às vezes ele já tem um trabalho, então às vezes ele tem que sair do trabalho ou pedir férias para fazer campanha, para às vezes conseguir ser eleito, ou às vezes tirar um dinheiro particular dele para tentar e às vezes não conseguir. Eu vi um caso de alguém familiar que o pai dele tentou se candidatar e pegou dinheiro de casa e não conseguiu. Isso foi anos anteriores. E não conseguiu se candidatar. Então, às vezes, você consegue ter, às vezes, até briga familiar por causa disso. Então, acho que também pode acontecer um desânimo por causa disso. Porque são muitos candidatos para poucas vagas, vamos dizer assim. E, Gabriel, tem um detalhe que essa eleição foi sui generis. Eu falo para você que eu me assustei. Como que os candidatos do executivo decidiram fragmentar os votos? Ao invés de ter um grupão junto para evitar essa fragmentação de votos, cada um decidiu seguir seu caminho. É uma coisa absurda. A gente está na maior eleição da história de Barbacena. Nunca você teve 9 candidatos em toda a história eleitoral de Barbacena. Você nunca teve 9 candidatos ao executivo. É um número absurdo, é um número extremamente surreal. Quando a gente não esperava esse tipo de fragmentação, né, esse ano todo mundo pensou, as pessoas vão fazer as candidaturas com a mão na consciência. Vão pensar assim, eu não vou fragmentar meu voto, eu vou dar poucas opções para evitar esse voto espalhar. Não, a gente está com uma quantidade gigantesca de candidatos nas mais diversas searas ideológicas. Tem gente de esquerda, tem gente de centro, tem gente de direita. Isso é impressionante. Não houve um contato, um acordo entre eles, um acordo prévio, que tem que ter, é necessário. Política é feita de acordos. Se você não acredita que política tem que ter acordo, sinto muito, mas política é assim que é feita. Então, o que acontece? Faltou esse diálogo entre os candidatos. Eu acho que, inclusive para o eleitor, para o debate político, você ter aglutinações de pessoas juntas numa mesma chapa é muito melhor. O eleitor consegue se decidir fácil. Agora, você tem 9 opções para o executivo, é muita gente. Isso cria um nó na cabeça da pessoa que é gigantesco. Quem sai prejudicado são os próprios candidatos. Por quê?
muitos candidatos entram em eleições para se projetar para eleição de deputado, eleição de senador, né? Aqui no nosso caso, muito mais deputado estadual e federal. Aí chega na hora, você não lembra, a pessoa não lembra mais, né? Quem é aquele candidato, se ele saiu candidato à prefeitura de Barbacena, por exemplo, isso é muito complicado, faltou um pouco de visão sistêmica, na verdade, né? Não é nem visão política, é visão sistêmica. Ricardo, eu acho que isso também pode ser, às vezes, talvez, não vou dizer que é, mas talvez até um pouco de ego, ou dos partidos, ou também de alguns candidatos. Então a gente não vai saber concretamente se é, mas pode ser isso também, um pouco de ego do partido ou do candidato querer ser o prefeito. Então, sim, você fala a questão da união, né, entre um candidato e outro, ali que poderia largar de ser 2 candidatos a prefeito, quando na verdade poderia ser um candidato a prefeito e outro vice, né? É isso, né? O negócio, Gabriel, é o seguinte: quando a mosca azul pica a pessoa, ela fica deslumbrada. A política tem muito disso, né? A pessoa é querida, é amada, ela é abraçada por onde passa. Isso de fato mexe com a ego das pessoas. E quando a mosca azul pica, sai de baixo que todo mundo quer entrar, né, nessa história, todo mundo quer participar dessa confusão sensacional que é a eleição. E é verdade, aí entra uma questão que tanto o Yuri quanto você falou, o Ricardo falou, o Gabriel também, essa questão dos números. São 9 candidatos, aí você pega pesquisas feitas por diferentes meios de comunicação e feitas também pelos próprios candidatos, a pesquisa essas que só a maioria deles tem acesso, mas outras o povo também tem acesso. Eu acompanhei algumas pesquisas falando que o candidato A estava em cima, o candidato C depois estava em cima, e essas pesquisas, assim, feitas basicamente quase que na mesma ordem. E eu cheguei a presenciar isso. E já é uma opinião minha. Eu acredito muito que esse tipo de pesquisa, ela impulsiona as pessoas que não estão pesquisando, que não estão nem aí com a política, a acreditar. Se a maioria está no candidato A, eu vou nesse candidato A também. Se a maioria está no candidato C, eu vou no candidato C também. Só que aí você tem 9 candidatos. As pessoas não pesquisam, as pessoas não sabem. O que vocês acham dessa questão de ter muito candidato, ter as pesquisas e as pessoas não estarem em busca de conhecimento? Porque aqui nós temos 3 meios de comunicação que fez entrevista que fez essa batina eleitoral com os candidatos, e eu acho que o número de pessoas que nos assistiram não é o número correspondente de eleitores barbacenenses que vão votar esse ano. As pesquisas, ô Marcinho, elas induzem para o voto útil. Ou seja, principalmente aqui na cidade, eu estou olhando ali o candidato que eu não quero que ganhe, ele está ali na frente, então vou votar no que está em segundo para que ele suba e possa vencer. Então a pesquisa ela influencia sim esse processo eleitoral. Essa questão da fragmentação que eu estou vendo aí vocês discutirem é interessante na política, né? Porque todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer aí dentro desse processo, né? O que acontece aqui. Então todo mundo quer mudar Barbacena, mas ninguém está disposto a abrir mão ali da candidatura, tentar coligar e tudo mais. Dentro desse aspecto, na última eleição a gente teve 8 candidatos em 2016. E aí o prefeito foi eleito com uma margem aí de 14 mil e alguma coisa, vamos arredondar aí para 14, 15 mil. Hoje a gente tem 9, já assume-se aqui alguns estudiosos e tal, alguns números que com 10 mil a gente pode ter um prefeito eleito, tendo um eleitorado de 98 mil. Ou seja, representa a maioria isso da população, representa a vontade, porque Barbacena não tem segundo turno. A mesma coisa, eu acredito que ali com uns 13 mil o prefeito vai ser eleito já aqui em Barbacena. Então, com 13 mil, representa 98 mil, a maioria? Representa a vontade do eleitorado barbacenense? Não representa. Então, também tem essa questão. A fragmentação tem esse problema da legitimidade ao processo, ao candidato, para ele já assumir a prefeitura e tendo o apoio popular, que é importantíssimo. Baseado nisso também, acho que vem aí de acordo com o TSE também. Você acha que mesmo em cidades pequenas, deveria talvez ter segundo turno, ou pela quantidade de candidatos, ou às vezes pela quantidade, porque já é pela quantidade, acho que da população, eu não tenho certeza, mas talvez se tem acima de tantos candidatos, deveria ter segundo turno, porque por 9 candidatos é como você disse, às vezes 10%, 10 mil habitantes, às vezes não corresponde a toda a população em si. Vocês acham que deveria ter
no segundo turno, pelo menos aqui em Barbacena? Eu acho, Gabriel. Hoje a justificativa é porque uma eleição é muito cara, então você fazer um segundo turno, você vai ter todo um gasto de eleição novamente. Mas nesse caso eu acho necessário ter segundo turno. Essa proposta de, em vez de condicionar pela população, pelo eleitorado, condicionar pelo número de candidatos, eu acho uma proposta interessante a ser estudada. Então, por exemplo, se a gente tem 2, 3, 4 candidatos disputando a eleição, não tem necessidade de segundo turno em uma cidade de 130 mil habitantes. Mas a gente tem 9, acho que já seria interessante. Eu acho que fazer essa questão proporcional, eu acho uma boa proposta. Concordo com o relator. Muito bom. E, chegamos aqui a uma fase do programa que é interessante a gente saber a opinião de vocês também sobre... A gente acompanhou as entrevistas, nós temos uma base aí do que de bom os candidatos podem fazer caso aquele que foi eleito. A gente tem uma opinião de quem a gente sabe que está em potencial aí para poder ganhar, né? Mesmo se a opinião nossa fosse diferente. O que vocês acham que vai ser de Barbacena daqui para frente, de 2021 até a próxima eleição? Posso começar? Pode começar um dos dois aí. Eu acho que vai ser um caos. Do ponto de vista financeiro, vai ser um caos, não tenho dúvidas disso. Eu fiz 2 perguntas muito claras para os candidatos no Você Decide 2020 Sabatinas, que era: qual é o seu plano de desenvolvimento e geração de empregos para Barbacena e como você vai fazer para recuperar as finanças do município no pós-pandemia, né? E assim, quando você pensa em finanças, você tem que pensar em 2 coisas. Toda a captação possível de recursos que você possa ter, tá? E Barbacena, a gente tem que entender que é um município extremamente dependente do Fundo de Participação dos Municípios. É de lá que vem a maior parte das finanças da cidade, tá? Então a gente depende de uma população com um número alto para poder manter os serviços da cidade. E você também depende de outros recursos, como, por exemplo, cobrança de impostos, taxas, e não só isso, equilíbrio de máquina. Eu achei curioso que foi pouco comentado, e todas as sabatinas foi pouco comentada essa questão de equilíbrio de máquina pública, né? Você está trabalhando com uma prefeitura que vai entrar em recessão. Então, uma coisa que eu senti falta foi justamente de propostas muito concretas para isso. Não se enganem, tá? Todas as cidades do Brasil vão entrar em recessão, a arrecadação de todos os municípios caiu drasticamente, não é só no Brasil, no mundo todo. Não teve um país que conseguiu ter lucro agora nesse período, tem uma retomada econômica fabulosa. Isso é mentira. Todos os municípios do Brasil vão ter problemas sérios. E o que a gente precisa? Ter propostas concretas de equilíbrio fiscal. O candidato que não trabalhar com isso nesse final de campanha vai ter problemas. Infelizmente, é uma pauta que não é tão palatável, né? Porque você vai mexer com funcionalismo público, você não vai poder dar aumento, você não vai poder dar benefício, você não vai poder fazer contratação, você vai ter que diminuir um pouco a máquina. Mas é aquilo que Maquiavel diz. Ou você nunca faz a maldade paulatinamente, você nunca faz a maldade aos poucos. Você faz de uma vez. Então, o prefeito ou a prefeita que entrar na Silva Jardim no dia 1º de janeiro de 2021 tem que estar muito claro isso na cabeça dessa pessoa. A maldade tem que vir. E não é a conta-gotas, não. Tem que vir de uma vez só, dia 2 de janeiro, já reforma a máquina, corta o que é necessário, mantém o que precisa e vamos tentar prosseguir aí nos próximos 4 anos, que infelizmente não vão ser fáceis. Pois é, eu vi muito prefeito. Pode falar? Não, pode falar, Márcio, desculpa. Pois é, eu vi muito candidato a prefeito falando, a gente até brincou, né? Falar, o problema você já sabe, né? Agora você tem que dar a solução, né? Então tá aí, dia 2 a gente já pode começar a cobrar. Uma outra coisa que eu queria comentar também, que as pessoas que assistiram me falaram, e aí eu passei a reparar só depois, é como que o Parque de Exposições de Barbacena virou solução para todos os problemas da cidade. Né? Foi o mais mencionado. O Parque de Exposições virou a salvação. Jesus vai descer lá no Parque de Exposições em breve e vai dar todas as soluções para todos os problemas. Seguinte, Parque de Exposições não é o único aparelho cultural que a gente tem, o aparelho esportivo. A gente tem um aparelho esportivo parado, que é o Silvio Raso. O Silvio Raso é um complexo gigante, não é só o ginásio, tem uma piscina pública, quadra de vôlei, tem tudo aqui no Santa Teresa, tá? E ninguém falou de Silvio Raso. Olha só a oportunidade. Outra,
Conservatório municipal. Conservatório está prontinho, é uma coisa pronta. Você não precisa fazer nada, é só fazer a coisa girar normalmente. É fazer o arroz com feijão do conservatório e está fechado. Tá? Você consegue recuperar ICMS cultural, você consegue criar fomento à cultura, você consegue colocar os alunos do conservatório para serem os professores dos novos alunos. Ou seja, ficou muito focado no Parque de Exposições porque é onde as pessoas conhecem. Mas e o resto? Olha o Silvio Raso. Você pode fazer um centro de convenções sensacional. Ao invés de falar, eu vou trazer o Expo Minas para Barbacena, veja São João del Rei, por exemplo. O Expo Minas de São João é o elefante branco. Se você pega o Silvio Raso e faz uma arena multiuso lá, pode ser até do próprio município, porque o município precisa de locais para fazer eventos. Gente, olha que show que vai ficar. Tem estacionamento, tem fácil acesso, tem ponto de ônibus na porta. Faltou esse tipo de coisa, sabe? Pensar no que já tem e trabalhar com o que já tem. Não precisa reinventar a roda. A roda está aqui, é só limpar a roda direitinho, passar um brilho na roda e tá tudo certo. Um pretinho, tá tudo certo. Ô, Márcio, nossa, estranho te chamar de Márcio. Eu tô achando tão estranho, cara. Vale mencionar aqui que o Ricardo ele é meu professor, por isso que ele me chama de Márcio, mas é Marcinho aí. Eu fui na onda aqui. Não, eu brinquei com o Wagner de Oliveira, que é repórter da Band, faz o Papo 10 com a gente. Eu brinquei com ele que ele é responsável pela metade dos planos de governo aí dos candidatos, porque no Papo 10 ele ficava colocando a questão da exposição, aí de repente parque de exposição, todos os candidatos falando. Ele perguntou do mercado municipal, ficou cobrando, parque municipal. Ele ficou colocando vários pontos aí que eu acho que o Wagner deveria ser secretário de algum governo aí. Eu brinquei isso assim com ele. Mas eu concordo com o Ricardo nessa questão. Quando você perguntou o que vai ser do próximo prefeito, o que espera aí os próximos 4 anos, a minha vontade do fundo do coração é falar, eu não sei. Sinceramente, eu não sei o que vai ser daqui para frente, porque é uma situação completamente atípica, uma situação completamente complicada. Eu acho que essa questão aí de discutir a questão das finanças, discutir a questão econômica do município é importantíssimo. Eu, na sabatina da Folha de Barbacena, eu segui a seguinte metodologia que eu criei. Eu li todos os planos de governo, então a partir dos planos de governo foi a minha pauta para cada candidato. Então o candidato A, a entrevista foi de um jeito, com o outro foi de outro, porque eu fui seguindo aquilo, porque eu queria saber como eles vão fazer aquilo. Não me interessa se o cara vai criar um ônibus para a Lua, eu quero saber ali se vai ser gasolina, se vai ser querosene, eu quero saber ali quanto que vai custar isso, qual é o posto que ele vai fazer licitação, para ele fazer isso aqui com o orçamento do jeito que a gente está, de onde que ele vai cortar, porque todo mundo fala, por exemplo, aumentar a receita própria do município, a gente segue a questão constitucional, que é 15%, que é o mínimo que Barbacena aplica, mesmo Barbacena sendo referência macro-regional, e isso atende todas as cidades em torno do município. Todo mundo falava, a gente vai aumentar de 15 para 18, de 15 para 20 e tudo mais. Beleza, a gente tem um orçamento que é uma previsão, ele é 100%, então um orçamento comum. Para eu aumentar 3% aqui, eu tenho que tirar 3% de algum outro lugar. E aí minha pergunta para eles sempre foi, de onde vocês vão tirar? Congelar o IPTU ou congelar outro tipo de imposto? É óbvio que o aumento do IPTU foi gigante, claro que foi, mas vamos lá, você pode congelar o IPTU? Pode congelar o IPTU, mas eu quero saber se você vai congelar esse IPTU, que é uma receita importantíssima para o município, acho que é 257 milhões, se não me engano, no ano de 2019, de IPTU, ou seja, importantíssimo, de um orçamento que tem 300 e pouco milhões, que era previsto. É importantíssimo o IPTU. Então, você vai congelar? Vou congelar, mas você vai sustentar isso? O funcionário vai continuar recebendo? É importante a gente discutir também essa questão, porque o funcionarismo público ficou aí anos sem receber em dia. Então, isso tem que ser discutido. Será que vai voltar a não receber? Isso tudo tem que ser pautado, isso tudo tem que ser discutido. Eu acho que existe uma questão muito mais complexa e eu queria muito que algum candidato a prefeito batesse no peito e falasse assim, eu vou comprar essa briga, mas nenhum deles fez isso, que é a mudança da matriz econômica do município. Eu acho importantíssimo que Barbacena comece a discutir uma mudança de matriz econômica. A gente tem uma região, aquele ditado velho, Barbacena é bem localizado e tudo mais, e isso é verdade. E além da geração de emprego, por exemplo, se você traz uma grande fábrica, você tem aí outro imposto que você tem
é o imposto sobre serviço de qualquer natureza, por exemplo, que a Via 040 paga quase R$1 milhão por ano para o município de Barbacena desse imposto. Imagina se a gente tem outras grandes empresas para pagarem esse tipo de imposto para o município. Então, são algumas discussões que foram pouco feitas, por mais que algumas vezes eu tentei ficar ali cutucando para essa discussão ser mais forte, ser mais complexa, se a gente apostar na inteligência do povo barbacenense, que às vezes alguns políticos não fazem, mas eles não fizeram porque não é popular fazer esse tipo de discussão. Esse que é o problema. E dentro de um processo eleitoral, eles estão preocupados com o que é popular. Eu acho que muitos aí mais prometem e se preocupam muito com a viabilidade, né? Eu acho que o mais importante disso, antes de você realizar a proposta, é você pesquisar se realmente... Ter ideia é importante, mas pesquisar se aquilo vai dar certo. Você ia falar, Ricardo? O Yuri falou uma coisa importantíssima, que são os 15% da saúde. Muita gente não sabe, mas eu sou conselheiro da saúde aqui em Barbacena, né? Eu fui reconduzido até 2021, eu fui eleito pelos meus pares em 2018, e por conta da pandemia estou no cargo até o ano que vem. Eu participei da formação do orçamento da saúde de 2020. Eu fui um dos conselheiros que participou disso. Eu fiquei 4 dias na Secretaria de Saúde montando a proposta de saúde do município, né? E é uma soma absurda de dinheiro. O último orçamento, eu acho que foi R$170 milhões, né? O válido para esse ano, que não vale mais nada, tá? Esquece os 170, virou muito mais, né? Existem 2 formas de aumentar os 15%. Primeira coisa delas, o município fazer um acordo com a região para que a saúde do município seja rateada entre todas as cidades que usam. E aí eu estou falando de Ouro Branco até São Tiago, né, que é a cidade mais próxima que a gente tem ao sul de Minas. Lamin, na verdade, Lamin usa os serviços de Barbacena. E a outra coisa que todo mundo esquece, que é importantíssimo, verba parlamentar. Já chegar no deputado um ano antes, no senador um ano antes, e falar, eu preciso de tanto. Você vai me dar a provisão orçamentária disso? Eu posso contar? Você vai me dar um documento assinado que vai estar na LDO do ano seguinte? Sim, se tiver, ótimo. Porque aí você já vai ter provisão orçamentária para isso e, porventura, pode utilizar esse tipo de recurso. Então, assim, se tiver uma articulação legal da próxima prefeitura com os parlamentares do legislativo, até mesmo chegar no executivo federal, no estadual, dá para fazer. Só explicando, né, Ricardo, porque nas emendas parlamentares, cada deputado tem direito, no caso federal, cada deputado federal tem direito a 14 milhões de emenda parlamentar, sendo que desses 14 milhões, 7 milhões obrigatoriamente tem que ir para a saúde. Isso, às vezes, que eu consigo segurar um pouquinho, né, porque uma cidade que é referência macro-regional, usar o mínimo ali para sustentar todo o seu sistema de saúde. O Ricardo, além de conselheiro, também é da área do hospital, ele faz assessoria de imprensa para o Hospital Ibiapaba, não sei se eu podia falar. Pode, não, tem a transparência aqui. Já entreguei. Ele sabe disso melhor do que ninguém, né, que as emendas parlamentares hoje é o que consegue dar aquela respirada ali para que a coisa funcione. Outra, desse debate aqui, do que pode esperar para os 4 anos, eu acho que a gente não pode esperar nada, porque eu acho que também não vai vir nada de muito diferente. Eu acho que vai vir o de mesmo e tudo mais, e como até o Ricardo disse, acho que os candidatos eles têm que pensar mais em enxugar um pouco a máquina para a gente conseguir ter um pouco de alívio para conseguir pagar o que tem que ser pago e não como, por exemplo, eu vi alguns candidatos quererem construir coisas, fazer coisas, porque não vai ter dinheiro. Não adianta falar que vai conseguir, como o Yuri falou, se fizer, vai ter que tirar de algum outro lugar. Então, às vezes é melhor não prometer do que prometer e não fazer. Exatamente. O orçamento, né, Gabriel, desculpa, Márcio, é porque o orçamento, na verdade, não existe. A gente tem que explicar isso para a população, para quem está nos acompanhando, que o orçamento é uma questão imaginária. Você cria previsões daquilo. Você vai arrecadar tanto, que você vai ter tanto de despesa, mas o orçamento ele não existe na prática, né? Então, sempre quando começa a promessa de ônibus para a Lua, que eu brinco, eu falo, não vai fazer.
não vai fazer, simplesmente não vai fazer. É a sua promessa. Resumindo, esses dias eu estava andando na rua pensando em achar R$10. E muito mais do que isso, eu já estava pensando em como gastar esses R$10. É mais ou menos, basicamente isso. Não, um pouquinho diferente, porque que acontece? O orçamento, ele não existe, como os R$10 da sua cabeça, ele não existe. Porém, você sabe que você vai receber. Ele vai ter. IPTU, você sabe. Você não vai contar com a sorte de achar ali. Você sabe que tem dinheiro que vai entrar e você sabe que você precisa gastar ali. Mas ele não existe. Basicamente, o orçamento é uma coisa imaginária só quando se discute orçamento. Essa metáfora que você fez dos R$10, Márcio, eu achei que você estivesse falando, na verdade, emenda parlamentar. Emenda parlamentar é muito disso. Você chega para o deputado, não, eu vou te mandar lá R$200 mil, aí chega 2 mil para sua conta. Então é muito isso, você já faz aquela, imagina aquilo tudo para chegar, na verdade, R$1,50 no seu bolso, não dá nem para comprar um pão. Beleza. Mas basicamente é isso. Para você que está assistindo aqui, muito obrigado. Aproveita já para se inscrever, curtir, compartilhar, deixar o comentário também. Vai aqui no canal e nos meios de comunicação que são colocados aí os vídeos, essas sabatinas feitas pelo Ricardo e pelo Yuri. Aproveitar, Ricardo, qual que é o canal, qual que é o meio de comunicação que a galera consegue assistir, se inscrever, compartilhar, divulgar, comentar. Fala pra gente. Vamos lá. Todas as sabatinas do Você Decide 2020 você encontra em www.tvbq.com.br/eleições/2020. Dos 9 candidatos, 7 participaram, falaram como quiseram, as mesmas perguntas para todos. Então, quem quiser assistir, pode ir lá, todas as entrevistas já estão disponíveis, tá? E, para quem quiser assistir todos os outros vídeos, www.tvbq.com.br. Você, Yuri? As sabatinas com os candidatos à prefeitura, já com os candidatos, né? Você encontra lá no YouTube da Folha de Barbacena, no Facebook da Folha de Barbacena, no Facebook do canal Mantiqueira. Se você quer ver as entrevistas deles, que é um formato um pouco diferente, ainda enquanto pré-candidatos, está disponível lá no canal Mantiqueira e também lá no YouTube da Folha de Barbacena através do programa Papo 10. E é isso. Vamos lutar pela democracia, e uma coisa que a gente sempre faz aqui no programa é sempre vir antes com algum convidado especial explicando aqui algum tema político, e esse programa de hoje nada mais, nada menos que foi isso. Todo mundo falando sobre política e explicando também termos que eu mesmo não sabia, né? Eu não sei muita coisa, na verdade, e depois disso aqui eu vou partilhar um livro sobre política. Gabriel, você curtiu? Eu curti, eu gostaria de agradecer ao Yuri, ao Ricardo, até pelo aprendizado, muita coisa que eu não sabia, e também gostaria de agradecer a todos que estão vendo a gente e que possam ir lá ver as sabatinas lá do Folha de Barbacena, lá também da TVBQ, e que todos possam conhecer um pouco mais dos candidatos que estão aí para a eleição desse ano. E é isso. Muito bom, Ricardo. Yuri, muito obrigado pela presença, espero que tenham gostado. Marcinho, muito obrigado. Gabriel, muito obrigado. Ricardo, muito obrigado. Só deixando claro que você falou aí que muitos termos, muitas coisas você não conhecia, mas o grande público, infelizmente, também não conhece muito disso, e isso é uma estratégia. A população não ter conhecimento dessas questões é uma estratégia para manter aí o funcionamento desse sistema que a gente vive e tudo mais. Então a população ela não pode saber de política, a população não pode ser alfabetizada politicamente. E aí quando você faz um debate, vocês fazem esse tipo de debate aqui, esse tipo de discussão, vocês estão ajudando a romper um pouco com isso, então a democracia agradece vocês. Muito obrigado, democracia, estamos fazendo um favor para vocês, né? Fiquei até feliz que, Ricardo... Democracia, passe depois e pegue seu boleto. Bom, pessoal, eu queria agradecer o convite, obrigado, Márcio, obrigado, Gabriel, obrigado, Yuri, um prazer aqui estar na mesa com vocês hoje. Eu gostei muito, achei muito legal, acho que falar de política é válido em todo momento, não fiquem com medo, não fiquem com receio, política a gente não deve comentar, deve sim, como o Yuri falou, se falam isso para você que você não deve falar de política, tem gente com interesse por trás pedindo, pelo amor de Deus, para você não falar sobre política. Nós somos seres políticos, né? Nós, além de sermos homo sapiens sapiens, nós somos homopolíticos.
tá? Nós vivemos a política, nós respiramos a política, tudo que você faz depende de política. Se você caminha na rua, tem política no meio. Se você vai no mercado comprar um pão, tem política no meio. Então não deixe de se informar, não deixe de consumir a mídia, esses debates como o Márcio e o Gabriel estão fazendo, não deixe de consumir isso. Isso é fundamental para que você entenda seu papel como cidadão, como cidadã, nesse mundo que a gente vive hoje. A política é a arte do impossível, a arte do improvável, mas é a melhor das artes. Uma coisa... Obrigado. Uma das coisas que me falaram é que é assim, você tem que fazer política, mas não fazer politicagem. Exatamente. É isso aí. Aqui é o Candidato Quem, um canal que não faz política. A gente faz... Não, pera aí, não é isso não. A gente faz... Todo ano a gente não faz... A gente faz política, a gente fala sobre política, a gente faz debate, a gente ensina, a gente aprende. Esse é o Candidato Quem, porque afinal de contas, quem conhece sabe. Se inscreva, compartilhe, comente, curta e vamos, porque daqui 4 anos tem mais, daqui 2 anos tem mais. E afinal de contas, como o Ricardo nos falou, todo dia tem política, então todo dia tem mais. Não espere aparecer de 4 em 4 anos, espere aparecer sempre. Se inscreva aqui.